Falando. Então, olá a todos, eu sou a Andrea, eu sou terapeuta ocupacional e fui convidada pela área técnica da pessoa com deficiência, né, a área técnica da Diretoria de Gestão do Cuidado, da CESAB, para bater um papo aqui com vocês sobre a classificação internacional de funcionalidade e capacidade de saúde, o modelo, né, da CIF, e as contribuições deste modelo para a qualificação do cuidado no SUS. Né? Já faço parte do quadro da CESAB, estou lotada na Diretoria de Vigilância e Atenção à Saúde do Trabalhador, desde 2007, e já há algum tempo estou vinculada ao grupo de pesquisa Saúde, Trabalho e Funcionalidade, onde a gente tem utilizado a CIF na área da saúde do trabalhador, e eu vou procurar aqui trazer para vocês um pouco de algumas sistematizações e reflexões que nós temos feito, né, a partir desse estudo, desse debruçar sobre a CIF. E, na verdade, eu queria deixar claro que muito mais do que discutir a classificação no seu detalhe, né, e a codificação, eu queria que a mensagem que ficasse aqui nesta aula é que é preciso a gente compreender o que é que esse modelo traz para a gente, né? Qual é a mensagem que o modelo da CIF traz e como a gente pode aproveitar esse modelo para repensar as nossas práticas, né? E ampliar a nossa atuação e poder qualificar o cuidado que é prestado ao usuário do Sistema Único de Saúde. Então, a gente vai passar aqui, acho que uma horinha conversando, e a ideia é que a gente possa, ao final, né, entender como que esse cuidado pode ser qualificado a partir deste modelo, né, pensando essa incorporação do modelo na construção dos projetos terapêuticos singulares. E aí a apresentação ela foi estruturada pensando aqui, a gente refletiu um pouco sobre a necessidade de um alinhamento conceitual a partir desse modelo, trazer um pouco dos objetivos, a estrutura e os conceitos que o modelo traz, problematizar um pouco a funcionalidade e capacidade a partir da CIF, né? A gente escolheu duas situações para tentar ilustrar a codificação, mas assim, muito mais do que a codificação, a gente refletir sobre o modelo e trazer algumas recomendações de leituras que a gente pode estar aprofundando em outro momento, tá certo? Então aqui a ideia é que a gente possa contribuir com essa estrutura. Para início de conversa, né, é importante a gente perceber que existem inúmeras definições e conceituações, né, acerca da deficiência, da incapacidade. É preciso que a gente tenha essa compreensão e é preciso que a gente busque, na prática, esse alinhamento, né, porque a forma como eu enxergo uma pessoa com deficiência e eu, enquanto terapeuta ocupacional, o que a minha formação traz para mim, né, de condição para abordar aquela pessoa, eu vou ter um olhar que possivelmente um fisioterapeuta, um médico, vai ter um olhar um pouco diferenciado, muito direcionado à sua formação, à sua especialidade. E a ideia é que a gente possa compreender alguns conceitos e tentar fazer esse alinhamento para que a gente possa chegar a um nível de diálogo na equipe, porque a perspectiva que esse modelo traz é a atuação interdisciplinar. Então, é preciso que eu tenha a minha formação dentro da minha área, porém, eu preciso compreender aquele sujeito que se apresenta para mim com aquela condição de saúde, né, de uma forma alinhada com a equipe que vai tratar. Então, eu não posso olhar ele enquanto uma pessoa que tem uma deficiência e eu vou focar naquela deficiência, mas esquecer do resto, né, que envolve aquele sujeito. Então, a CIF ela vai contribuir para que a gente possa ampliar esse olhar, né, para o indivíduo, tentando perceber que
as demandas que ele traz para a gente, elas extrapolam aquela condição de saúde, né? Não é aquela deficiência que se apresenta naquele momento que vai ser o que realmente é a demanda que ele tem para a gente pensar o plano terapêutico dele. Então, essas inúmeras definições e conceituações, elas podem ser divergentes, né? E elas vão estar sendo influenciadas pelo contexto de surgimento dela, né? Pelos pressupostos epistemológicos, pela sua finalidade e pelo paradigma, né? Então, a gente tem hoje ainda um modelo biomédico hegemônico que tende a orientar as práticas, né? Então, a gente pensar que a gente, a depender da definição e da conceituação que a gente traga sobre a questão da deficiência, da incapacidade, a gente pode ter uma ideia mais restrita, mais específica ou mais abrangente, né? Então, a gente tentar fazer esse alinhamento para que a gente consiga dialogar no processo de elaboração do plano de tratamento, né? Essa diversidade conceitual, ela constitui-se como um dos principais problemas no manejo da incapacidade, justamente porque diferentes perspectivas, elas vão orientar diferentes abordagens sobre o mesmo problema, né? E isso vai, de algum modo, causar alguns ruídos nessa comunicação. Pode, inclusive, inviabilizar a comunicação entre os profissionais que vão estar acompanhando a mesma pessoa, né? E aí a gente tende a ter práticas fragmentadas com uma baixa efetividade das abordagens terapêuticas, né? Então, essa abordagem da pessoa com uma incapacidade, ela vai... Eu queria repetir aqui, né? Termina que eu estou sendo um pouco repetitiva, mas porque a gente já viu na prática que essa falta desse alinhamento, ele traz uma série de consequências e compromete a qualidade do cuidado, né? Então, essa abordagem do indivíduo com incapacidade, ela é influenciada pelo modelo adotado como referência e a necessidade desse alinhamento conceitual para que a gente possa facilitar essa comunicação entre os atores que estão envolvidos nesse processo para o desenvolvimento de práticas articuladas e menos fragmentadas. E aí o modelo biopsicossocial, ele vem propor essa integração das dimensões, né, dessas diferentes dimensões, a biomédica, a psicológica e a social, na determinação da incapacidade. Então, ele entende a incapacidade como um fenômeno complexo, multideterminado, sem desconsiderar a importância dos fatores psicossociais na mediação da reação do indivíduo a uma determinada situação. Então, é importante assim, a gente considerar a subjetividade, né? Porque a subjetividade, ela pode, ela vai estar mediando essa reação da pessoa àquela condição. Mas a gente não pode focar apenas no indivíduo, né? A gente não pode perder de vista de que a incapacidade, ela é um fenômeno complexo, multideterminado, que transcende a questão da subjetividade. E as abordagens, esse modelo, né, ele traz uma abordagem centrada na atuação de uma equipe multiprofissional, uma atuação multiprofissional que seja feita de forma interdisciplinar, né, tendo em vista o reconhecimento das demandas da pessoa. A abordagem biopsicossocial é que fundamenta o modelo da CIF, né? Então, a Classificação Internacional de Funcionalidade e Capacidade de Saúde, ela é uma classificação de referência da Organização Mundial de Saúde, né, universal, e ela foi feita com base nesse modelo biopsicossocial de funcionalidade e capacidade. Ela é uma classificação de referência que tem como objetivo oferecer essa linguagem, né, essa padronização dessa linguagem a nível internacional, e traz um modelo que descreve a saúde e os estados relacionados à saúde. É importante que fique claro que, assim como a CIF, o CID, né, a CID é uma classificação de referência também da Organização Mundial de Saúde, porém, a CIF, ela não é uma classificação de uso exclusivo da área médica e da área da saúde, né? Então, justamente, o que a gente vai procurar abordar aqui nessa aula que essa classificação, da forma como ela foi estruturada, e esse modelo, né, que considera
a dimensão biológica, mas traz também a dimensão social, psicológica, como dimensões que estão, de algum modo, interagindo e determinando a condição de capacidade ou incapacidade, de funcionalidade da pessoa. Ela pode ser utilizada na área da saúde, na área da ciência social, na área da educação, do direito. Então, ela não é uma classificação de uso exclusivo da saúde e de uso exclusivo da área médica. Ela pode ser utilizada por qualquer profissional que se debruce, qualquer área, né, técnica que se debruce e compreenda o modelo e possa utilizar. Então, o que é que ela traz para a gente, né? Essa classificação, ela vai fazer com que a gente mude o nosso foco, né? A gente não vai olhar para o indivíduo pensando na doença que ele apresenta, mas a gente vai olhar para o impacto que aquela condição, né, de saúde, seja uma doença, uma deficiência, ou uma própria condição de saúde, que a gente vai poder trazer um pouco aqui. O que é essa condição de saúde, né, que a CIF traz, que é esse conceito, para que a gente possa compreender o que é que essa condição traz na sua vida, na vida da pessoa, né, qual é o impacto disso na vida da pessoa. Então, essa abordagem do modelo da CIF, ele substitui esse enfoque negativo da deficiência e da incapacidade por uma perspectiva positiva, né? Ele traz para a gente essa ideia da funcionalidade, né? Então, assim, é preciso a gente perceber o que é que aquela pessoa, naquela condição, ela traz também de funcionalidade. O que é que ela tem de possibilidades que precisam ser estimuladas e que precisam estar sendo incorporadas nos projetos terapêuticos, né? A funcionalidade e a incapacidade dos indivíduos, eles, para a CIF, né, eles são determinados pelo contexto ambiental, onde as pessoas vivem. Então, eu vou mostrar para vocês o desenho desse modelo, né, o esquema que resume a proposta desse modelo, onde a gente vê a importância dos fatores ambientais e a gente poder olhar para esses fatores ambientais como sendo fatores que podem se constituir enquanto um facilitador, uma barreira, para que aquela pessoa naquela condição possa viver, né, e realizar suas atividades cotidianas. E representa uma mudança de paradigma, né, para se pensar e trabalhar deficiência e incapacidade, e no caso aqui, a gente pensar o cuidado, né, em saúde no SUS, constituindo um instrumento importante para a avaliação das condições de vida e a promoção das políticas de inclusão social. Então, só para que a gente possa compreender, né, e aí problematizar um pouco, será que o diagnóstico médico ele é suficiente para prevenir a incapacidade? Né? Uma pessoa que tem câncer de pele, né, que tem aquele CID, C43, independente do seu estadiamento, é uma pessoa que está no nível de incapacidade? Uma pessoa que tem um episódio depressivo, ou uma pessoa que tem o CID, né, da síndrome do túnel do carpo. Vamos pensar, duas pessoas com o mesmo CID, elas estão na mesma condição de capacidade ou de incapacidade, né? Será que o diagnóstico por si só, ele já traz para a gente essa compreensão de que, não, a pessoa que tem aquele problema, ela está numa condição de incapacidade, a pessoa que tem dor, ela é incapaz, né? Então a CIF, ela vai trazer para a gente uma reflexão que extrapola essa compreensão a respeito do diagnóstico. Só para que a gente possa compreender, né, que a CIF e a CID-10, CID-10 que na verdade a gente sabe que a gente tem aí, acredito que esse ano, já autorização para a publicação da CID-11, né, que já está em fase de, acredito, de finalização, mas a gente ainda utiliza o CID-10. Então, o CID-10 e a CIF, eles são duas classificações de referência da Organização Mundial de Saúde que são complementares, né? Então, é importante a gente fazer uso das duas classificações. A CID-10, ela traz para a gente informações sobre o diagnóstico, mas a CIF, ela vai trazer informações sobre a funcionalidade, né? Então, quando a gente usa essas classificações nessa lógica complementar, a gente pode ver, ter um quadro mais amplo sobre a saúde das pessoas, né?
Então, duas pessoas com a mesma doença, né, elas podem ter diferentes níveis de funcionalidade, e duas pessoas com o mesmo nível de funcionalidade, elas não têm necessariamente a mesma condição de saúde. Então, a CIF, ela traz para a gente essa compreensão. Eu posso ter duas pessoas com o mesmo diagnóstico, o mesmo CID, porém, com condições de funcionalidade completamente diferentes. Para a classificação internacional de funcionalidade e incapacidade, né, a funcionalidade e a incapacidade de um indivíduo, ela é um fenômeno resultante dessa interação, né, do indivíduo, né, com sua condição de saúde e os fatores contextuais. Então, a partir dessa interação, a gente vai poder ver o impacto que essa interação, né, está resultando na vida da pessoa, e a partir daí a gente poder direcionar o nosso plano de tratamento. Os objetivos da CIF, né, ela é uma classificação que ela, na verdade, ela pode trazer para a gente uma base científica, ela também estabelece essa linguagem comum para melhorar essa comunicação entre os profissionais, né, envolvidos com processos de reabilitação. Ela pode ser um instrumento estatístico que permite a comparação de dados entre países, disciplinas relacionadas à saúde, serviços ao longo do tempo, né? Até para a gente poder fazer comparações do antes e do depois, do processo de reabilitação da pessoa, e fornecer um esquema de codificação sistemático para os sistemas de informação em saúde. Então, o modelo da CIF, ele estrutura informações que estão organizadas em 3 componentes, né? A gente tem aqui o componente do corpo, onde a gente vai ver estrutura e função. A gente tem um componente de atividade e participação. E o contexto, que aí a gente tem, dentro do componente contexto, a gente tem os fatores ambientais e os fatores pessoais. Eu vou trazer para vocês aqui alguns conceitos da CIF, né, para a gente tentar caminhar nessa lógica do alinhamento conceitual. Então, para o modelo da CIF, estado ou condição de saúde, né, na verdade, é um termo guarda-chuva que não necessariamente está relacionado à doença e a distúrbio, lesão ou trauma única e exclusivamente, né? Ele também pode incluir outras circunstâncias, né, como a questão do envelhecimento, do estresse, uma anomalia congênita, ou uma predisposição genética, né? Então, não necessariamente estado ou condição de saúde está relacionada a uma doença ou um distúrbio, tá? Isso é bom que fique claro. Mas eu trago aqui alguns exemplos, né? Então, vamos lá. Condições de saúde que podem ser codificadas usando o CID-10, né? A gente tem a doença de Parkinson, síndrome do túnel do carpo, depressão, a gente poderia ter aqui a questão do envelhecimento, né? Como uma condição de saúde, uma situação de vulnerabilidade social, né? Então, uma pessoa que está numa condição de vulnerabilidade social, ela não necessariamente tem uma doença, mas ela está numa condição de vulnerabilidade social. E a gente trazer esta condição para, a partir daí, a gente perceber como é que a pessoa, naquela condição, ela está se apresentando do ponto de vista da funcionalidade, ou em que é que aquela condição, naquele contexto de vida, ela está tendo restrição na participação da vida cotidiana, né? E aí, essa figura esquemática que representa esse modelo, né, para que a gente possa compreender que a funcionalidade e a incapacidade, ela é resultado desta interação entre a pessoa que tem uma condição de saúde e os fatores contextuais, né? Então, vocês vão ver aí que a gente tem aí em cima o estado de saúde, né? A gente tem a pessoa, essa pessoa, a depender desse estado ou condição de saúde em que ela se apresenta, ela pode ter alterações na função e estrutura do corpo e, a partir do seu contexto de vida, né? Ela pode ter barreiras que vão, de alguma forma, limitar restringir a realização de atividades e limitar a sua participação social, né? E aí a gente vê o impacto que essa condição e que aquela pessoa está se apresentando vai ter na vida dela. Só para que a gente possa simplificar um pouco esses níveis de funcionalidades ligados a uma condição de saúde, né? Esse é um quadro
que a gente, na versão de 2002, a gente pode ver, né, da CIF. Então, a gente vê aqui, uma pessoa que tem uma condição de saúde, a gente traz aqui, né, a lepra. Ela, em termos de deficiência, né, pensando que a deficiência, eu vou falar um pouco sobre esse conceito para vocês a partir do modelo da CIF, mas a deficiência, ela está localizada na estrutura e função do corpo, tá? Então, a pessoa que tem lepra, ela pode ter uma perda de sensibilidade em extremidades. Essa perda de sensibilidade em extremidades, ela pode trazer uma limitação de atividade, né? Dificuldades para segurar um objeto, por exemplo. E isso pode restringir a sua participação por conta do estigma que a lepra traz na vida da pessoa, né? E aí, por conta desse estigma, ela pode ficar numa situação de desemprego. Então, não quer dizer que por ter lepra, ela não tem condição de trabalhar. Mas os fatores contextuais, né, o preconceito que existe com relação à lepra, pode ser a grande barreira para que aquela pessoa trabalhe, né? Então, é para que a gente possa perceber que, muito mais do que o diagnóstico, o fator aí ambiental, né, a questão, e aí quando a gente fala de fator ambiental na CIF, a gente não está falando de estrutura física, eu estou falando de sistemas, eu estou falando de questão cultural, né, a gente está falando também da atitude das pessoas, pode ser uma barreira para que aquela pessoa, naquela condição, tenha a sua vida produtiva, né, e exerça o trabalho. Né, um outro exemplo aqui, uma pessoa com vitiligo, né, que também é um problema que pode trazer uma desfiguração facial, né, um vitiligo localizado na face. A pessoa ela pode não ter nenhuma limitação de atividade, mas ela pode não participar da vida social por conta desse preconceito ou do medo que as pessoas podem ter de ser um problema infecto-contagioso, né? Então, aqui só alguns exemplos para a gente poder compreender o que é que o modelo traz para a gente. Então, funções e estruturas do corpo, né? As funções corporais, para a CIF, todos os códigos relacionados à função corporal, eles vão ser identificados com a letra B de Bari, lembrando que a classificação da CIF ela é alfanumérica, tá? Então, para funções do corpo, a gente vai ter a letra B, que vai identificar todas aquelas funções fisiológicas do sistema do corpo, incluindo as funções psicológicas. São 8 capítulos, né, que a gente vai ter na CIF, com o detalhamento das funções do corpo. Então, vocês vão ver que o B1 são todos os códigos relacionados às funções mentais. Então, o capítulo 1 das funções do corpo relacionado a funções mentais. O capítulo 2, então, B2, funções sensoriais e de dor. E por aí, né, vai. A gente vai ter as funções de voz e fala, funções do sistema cardiovascular. Então, essa codificação usando a letra B, a gente está falando de função do corpo, e o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 são os capítulos da função do corpo, tá? Para cada capítulo, uma função específica. Para a estrutura do corpo, a gente tem todos os códigos identificados com a letra S, de structure, que são as partes anatômicas do corpo, tá? Então, a gente está falando de órgãos, de membros e os seus componentes. Então, se vocês compararem os capítulos da função do corpo e da estrutura do corpo, vocês vão ver que a gente pode fazer essa sobreposição. Então, nas estruturas do sistema nervoso, o S1, que é o capítulo 1 de estrutura do corpo, vocês vão ver que o B1, que é função do corpo, são as funções mentais, né? Então, vamos ver aqui, o B7, funções neuromusculoesqueléticas relacionadas ao movimento. A gente vai ver que no capítulo 7 de estrutura corporal, a gente tem as estruturas relacionadas ao movimento, tá? Então, função do corpo, B, 8 capítulos. Estrutura do corpo, S, 8 capítulos. Então, a deficiência, o conceito que a CIF traz de deficiência, são aqueles problemas nas funções ou estrutura do corpo, como uma perda ou um desvio significante, tá? Então, eu vou resgatar lá, dentre aqueles exemplos que eu trouxe nos estados de saúde, eu peguei aqui doenças de Parkinson, né? Que ela pode ser identificada pelo CID-10G20.
Então, vamos dizer que aquela pessoa que tem um indivíduo que chegou lá no CREASE, né, no Centro lá de Reabilitação, Centro de Referência da Atenção ao Idoso, e ele tem já uma condição de Parkinson já diagnosticada. Ele pode se apresentar, né, com funções corporais alteradas. Gente, eu só queria deixar claro que aqui é um exercício, não necessariamente quem tem Parkinson tem essas funções, essas estruturas que possam ser codificadas dessa forma, né? Então, é só mesmo para a gente poder entender que a condição de Parkinson pode trazer funções corporais alteradas. Então, aqui na CIF, movimentos involuntários, a gente vai codificar o capítulo 7 das funções do corpo. Então, B765 é o código relacionado a movimentos involuntários. Funções de energia, né? O B1, que é o capítulo 1, lembra? Funções mentais, 30. Funções emocionais, B152. Então, aquele indivíduo que chegou para mim lá no CREASE com esse CID, ele tinha essas funções. Depois da minha avaliação, eu vi que ele estava com essas funções alteradas. E depois da minha avaliação, eu pude chegar lá na CIF e codificar, tá? As estruturas corporais alteradas, o cérebro, aí a gente tem aqui, esses códigos estão lá na CIF, naquele livrinho vermelho que vocês viram a foto, e as estruturas relacionadas a movimento, certo? Então, só para que vocês possam compreender que, para a CIF, a deficiência, ela vai estar localizada nesses problemas, nas funções e estruturas do corpo, tá? Sim, tudo está disponível online também. E é importante lembrar, né, que a CIF, ela pode ser consultada, né, pela internet. Está disponível. A gente tem aqui mais dois conceitos, né, que é de atividade e participação. Aqui eu trouxe separadamente para que a gente possa entender, né, que a atividade, apesar de elas estarem aqui na minha apresentação e na CIF, eu optei por trazê-las juntas, né, e a codificação a gente vai estar no mesmo domínio, mas a atividade está relacionada à execução de uma tarefa, uma ação por indivíduo, né, então a pessoa pode ter uma limitação na atividade, por exemplo, aquele idoso que chegou para mim numa condição de Parkinson, ele pode ter uma dificuldade para tomar banho sozinho, tá? E a questão da participação, que seria o envolvimento numa situação de vida diária, né? Então, a participação, para a atividade, a gente vai ver que existe limitação ou não, e a participação, a gente entende que pode ou não haver restrição para que aquela pessoa participe, né, daquela situação de vida. Aqui a gente traz como exemplo procurar ou manter-se no emprego, né? Então, o componente atividade e participação, a gente vai identificar na CIF com o código D, né, que a gente, na verdade, poderia trazer A de atividade e P de participação, mas aí a CIF traz esse domínio, até pelas possíveis divergências conceituais que possam existir entre países, né? O que para mim que para o Brasil pode ser atividade, em outra cultura pode ser entendida como participação. Então, a gente pode padronizar, usar junto atividade e participação com a identificação do D, que seria domínio, e a gente tem aqui 9 capítulos, tá? Dos códigos de atividade e participação. Então, a gente tem o D1, que é o capítulo 1 de atividade e participação relacionada à aprendizagem e aplicação do conhecimento, o D2, que são as tarefas e demandas gerais, o D3, comunicação, a gente vai ter códigos relacionados à mobilidade, cuidado pessoal, vida doméstica, as relações interpessoais, as áreas principais da vida comunitária, social e cívica, tá? Aí a gente volta para aquele caso, né, do Parkinson. Então, a gente já viu aqui, eu juntei à esquerda funções e estrutura do corpo, que são aquelas mesmas que eu apresentei no slide anterior. Aí agora a gente avança um pouco para trazer a questão da atividade e participação. Então, aquela pessoa, ela pode ter alteração no uso fino das mãos, que vai comprometer a utilização do uso fino das mãos em algumas atividades cotidianas, né? O movimentar-se pelos ambientes, a alimentação, o vestuário, fala, a vida comunitária, a participação, né, em atividades também de recreação e lazer e emprego.
Então, a incapacidade, ela vai agora, a gente vai entender esse conceito de incapacidade de funcionalidade justamente a partir do momento que a gente vê aquela condição de saúde podendo ou não gerar uma deficiência e o impacto que isso vai ter na vida da pessoa, tá? Mas para que a gente possa ver a questão da incapacidade e da funcionalidade, a gente vai precisar entender o contexto de vida dessa pessoa, tá? Para a gente entender o que é que pode contribuir para que aquela pessoa fique ou não nessa condição de incapacidade. Então, os fatores ambientais, eles compõem um ambiente físico, social e atitude, no qual as pessoas vivem e conduzem sua vida, tais como, né, produtos, ciclos de convívio, instituições, normas sociais, a questão cultural, as crenças e atitudes das pessoas, né, o ambiente físico, os fatores políticos. Então, é tudo que está extrínseco ao indivíduo, né? E os fatores pessoais também está dentro desse componente contexto, né? E diz respeito às características particulares do indivíduo que a gente precisa considerar no nosso processo de avaliação, né? Então, quais são as suas características, que aí a gente vai ver dados também relacionados à sua condição, que não são relacionados à sua condição de saúde, mas sim a questão de gênero, idade, raça, a questão do preparo físico, estilo de vida, né? E aí é importante deixar claro aqui que os fatores pessoais, eles são considerados, né, no modelo e a gente precisa incorporá-lo, né, nessa compreensão da avaliação da funcionalidade, da incapacidade, porém, a CIF ela não traz codificação para os fatores pessoais, né? Pensando que ela é uma classificação universal, internacional, não teria como se criar códigos pensando toda a diversidade, né, que a gente pode encontrar aí no mundo, e aí ficaria inviável a gente encontrar códigos que pudessem representar os fatores pessoais, tá? Então, a CIF considera os fatores pessoais, porém, aqui na CIF a gente não vai ter nenhuma codificação específica relacionada a esses fatores, tá certo? Então, o componente fatores ambientais, a gente vai identificar com a letra E, e são 5 capítulos, tá? A gente tem o capítulo de produtos e tecnologia, ambiente natural e mudanças ambientais feitas pelo ser humano, apoio e relacionamentos, atitudes, serviços, sistemas e políticas. Voltando para aquele caso, né, então a gente tem aqui uma pessoa que tem um estado de saúde de Parkinson, né, G20, com aquela deficiência localizada nas estruturas e funções do corpo, com limitações em atividades e restrições na participação, né, em vários domínios que a gente tem aqui nesse exemplo. E aí, quando a gente vai ver na história de vida daquela pessoa que foi avaliada, a gente tem ali fatores ambientais que são facilitadores, que são codificados, e a gente tem barreiras, tá? Então, a gente tem ali, naquele caso, o medicamento, ele é um facilitador importante, né? Mais 2. Depois eu vou poder mostrar para vocês um pouco desses qualificadores. A gente tem os profissionais de saúde também como facilitador, né? Naquele processo de reabilitação daquela pessoa. A cadeira de rodas, para aquele indivíduo, pode ser um facilitador, mas também a gente pode ter barreiras, né? Que aí pode estar relacionadas às atitudes da família, de amigos, sistemas e políticas de saúde, tá? Então, essas barreiras podem ser, quando a gente vai analisar aquele caso, a gente vai ver o que é que essas barreiras podem estar impactando, inclusive limitando a participação, a atividade da pessoa e restringindo a sua participação social. Os fatores ambientais, nesse caso, um homem de 68 anos, pardo, aposentado, que são dados que não são codificados na CIF. Mas aí eu tentei trazer aqui aquela figura do modelo, é como se a gente, depois da avaliação, a gente colocasse aí, a partir dos conceitos que a CIF traz, para a gente poder compreender
essa condição daquela pessoa que está se apresentando. E aí a gente entender que o plano de terapêuticos, né, eles não tem como ser um plano direcionado apenas pela condição de saúde, né? Eu não posso chegar e dizer, quem tem Parkinson vai ser submetido a tal tratamento, né? A gente precisa compreender realmente o contexto de vida daquela pessoa, em que esse contexto pode estar sendo favorecedor ou não para a sua condição de autonomia, independência no dia a dia, para a partir daí a gente traçar o plano de tratamento, tá certo? Então, faltam mais 2 conceitos aqui para a gente poder fechar essa parte conceitual. A funcionalidade para o modelo da CIF é um termo que abrange as funções do corpo, estrutura, atividade e participação, e vai denotar esses aspectos positivos da interação entre o indivíduo que tem uma condição de saúde e os seus fatores contextuais, ambientais ou pessoais, tá bom? E a incapacidade é o inverso, né? Ele é um termo abrangente, que abrange deficiência, limitação de atividade, restrição de participação, e vai dar para a gente essa ideia dos aspectos negativos dessa interação do indivíduo com aquela condição de saúde e os fatores ambientais. Contextuais, né? Que aí a gente tem o fator ambiental e pessoal. E aí, para a gente ver essa estrutura hierárquica da CIF, ela é uma classificação apresentada para a gente em 2 partes, tá? A gente tem a parte 1, que diz respeito à funcionalidade de incapacidade, e a parte 2, que são os fatores contextuais. Cada parte tem 2 componentes, né? Então, a parte 1, funcionalidade e incapacidade, a gente vai ter funções e estrutura do corpo e atividade de participação. E os fatores ambientais, contextuais, a gente tem os componentes ambiental e pessoal. Em cada componente, as categorias elas são organizadas nessa lógica de ramificação, né? Raiz, tronco, ramo e folhas. Então, assim, é um esquema para que a gente possa compreender um pouco como é que se dá essa codificação, né? Então, cada componente, é importante que a gente saiba que ele pode ser expresso em termos positivos, e aí a gente pensar na funcionalidade, ou em termos negativos. A gente pensar que os termos negativos vão dar para a gente essa ideia, a compreensão sobre a incapacidade. Então, a gente tem ali, eu vou trazer um exemplo aqui de funções sensoriais e de dor, que é o capítulo 2 de funções do corpo, né? Então, lembrando que B é a letra que representa todos os códigos relacionados a funções de corpo. 2 é o capítulo 2, funções sensoriais e dor. Então, a classificação de primeiro nível, ela vai dar para a gente justamente onde é que está esse domínio, né? Capítulo 2 de funções do corpo. Funções sensoriais e dor, visão, né? Eu tenho uma pessoa que tem uma alteração na visão. Na avaliação, eu vou ver que essa pessoa, ela tem vamos pensar numa pessoa que tem um daltonismo, né? Então, o nível 1, eu vou identificar funções sensoriais de dor. No segundo nível, eu tenho a visão e função relacionada, funções relacionadas à visão, que vai me dar esse código, B210. A codificação de terceiro nível já vai me dar um detalhamento, que essa alteração na função da visão está relacionada à qualidade da visão. Então, B2.10.2, funções da visão, que envolve a sensibilidade, a luz, visão de cores, sensibilidade de contrastes e a qualidade geral da imagem. É importante deixar claro que isso aqui foi retirado da forma como está na CIF. Então, a gente vai encontrar, ao lado de cada código, a categorização, a classificação desse código, tá certo? E a gente fazer um refinamento ainda maior dessa codificação, chegando à questão da visão de cor. Então, aquela pessoa, ela tem uma função sensorial alterada que está relacionada à diferenciação e combinação de cores. Então, aí a gente vê que, de uma forma gradual, a gente pode chegar a uma classificação, apenas dizer, ela tem uma alteração na função da visão, mas a gente pode chegar a um refinamento dessa avaliação, chegando a esse detalhamento, né? E aí, na hora que a gente vai informar no relatório, por exemplo,
Quando a gente colocar esse código B21021, o profissional que vai atender aquela pessoa em qualquer lugar do mundo vai saber que diz respeito à visão, à alteração na função da visão relacionada à visão de cores, tá certo? Porém, para que a gente possa avançar, não basta a gente classificar qual é o domínio que está, né, que componente que está alterado. A gente precisa mensurar, né? A gente precisa saber se é uma deficiência a nível de estrutura e função do corpo, se existe essa deficiência e que grau essa deficiência ela existe. É um grau leve, moderado, significativo ou até completa, né? Da mesma forma, aquela restrição na participação, ela é leve, é moderada, é considerável, é completa. Então, a gente agora vai entrar um pouco na questão dos qualificadores, que é o que vai dar para a gente a condição de avaliar realmente se existe uma alteração de funcionalidade e uma condição de incapacidade, tá? Então, os qualificadores, eles são códigos numéricos que eles vão aparecer depois da classificação. Então, a gente vai chegar lá, vocês viram que a gente classificou agora a visão de cores alterada, função da visão de cores, mas após aquele código, a gente coloca um ponto, e o que vier após o ponto são os qualificadores. É o que vai dar para a gente essa ideia da presença e gravidade daquele problema, e também vai dar ideia para a gente se é, por exemplo, aquele fator ambiental, ele é uma barreira ou um facilitador, tá certo? Então, para a função do corpo, a gente vai ter apenas um qualificador. É um qualificador comum com a escala negativa, utilizado para indicar a extensão ou magnitude da deficiência. Então, o ponto zero, depois do código de função de corpo, ele vai dar para a gente uma ideia de que não existe deficiência. Então, eu poderia pegar aquele código da visão de cores, B210.2, ponto zero, não tem alteração naquela função. Mas eu posso botar o ponto 1 se existe uma alteração leve daquela função. O ponto 2 é se é uma alteração moderada. O ponto 3 se é uma deficiência grave. O ponto 4 seria uma deficiência completa, tá? Ponto 8 não especificada e ponto 9 não aplicável. Então aqui eu vou trazer para vocês aquele exemplo, né? O B210.2.1. que é a deficiência, ponto 2, né? Então, ponto 2 é uma deficiência moderada na função da visão relacionada com a diferenciação e a combinação de cores. Para a estrutura de corpo, a gente pode ter até 3 qualificadores. Então, eu trouxe aqui um exemplo do S7300. Esse é um código de estrutura do corpo relacionado à estrutura do braço. Então, só lembrando que o S7, a gente está falando do capítulo 7 de estrutura de corpo. Então, S7300 está relacionado à estrutura do braço. Eu queria chamar a atenção de que tem um erro aqui, né, nesse exemplo, mas como vai ficar gravado, vai ser possível a gente perceber aqui, ó. 7300.213. Então, eu tenho 3 qualificadores relacionados a essa função, essa estrutura alterada. Então, o primeiro qualificador, que é o 2, vejam aqui na primeira coluna, esse é um qualificador que vai dar para a gente essa ideia sobre a extensão da deficiência. Então, ponto 0, nenhuma deficiência, ponto 1, deficiência ligeira, ponto 2 é uma deficiência moderada. Então, nesse caso, a gente está falando de uma pessoa que tem uma estrutura de braço com uma deficiência moderada, tá? Ele tem uma alteração na estrutura de braço que gerou uma deficiência moderada. O segundo qualificador, que é aí que está o erro, na hora que eu fui escrever, eu me atrapalhei, eu botei aqui, né, o 1, nesse exemplo, ele é uma ausência total, né, mas aqui no texto vocês vão ver que eu coloquei ausência parcial, tá, me desculpem, foi um equívoco aqui, eu não consegui alterar o tempo da aula, mas a gente tem, então,
uma pessoa que tem uma estrutura, uma deficiência moderada, causada por uma ausência total do braço, localizado em ambos os braços. Então, vejam que o terceiro qualificador, que é o 3, na última coluna, ele representa ambos os lados. Então, para quem trabalha a nível de centro de reabilitação, esse pode ser um detalhamento importante, certo? Mas, digamos, quem está trabalhando na atenção básica, pode ser que saber que aquela pessoa com alteração no braço tem uma deficiência moderada, isso pode ser o suficiente para pensar aquela abordagem daquela pessoa e seu plano de tratamento. Então, não quer dizer que a gente tenha que utilizar todos os códigos, mas é importante que a gente saiba das possibilidades, né? Então, a gente pode mensurar a extensão da deficiência, qualificar a natureza dessa deficiência e a localização, se é do lado esquerdo, direito, em ambos os lados, parte anterior, parte posterior, certo? A gente tem como refinar esses dados na codificação. E aí os qualificadores é que vão dar para a gente essa condição. Para atividade de participação, os qualificadores, eles vão ter uma outra conotação. A gente vai ter aqui o primeiro qualificador, ele é um qualificador de desempenho, então ele vai dar, quando a gente colocar o código ponto, o que vier logo após o ponto, que é o primeiro qualificador, ele vai dar uma ideia para a gente do que atividade de participação que aquela pessoa tem uma restrição numa situação de vida, né? Então, é o desempenho dessa pessoa. Quando a gente colocar o segundo qualificador, esse segundo qualificador está relacionado à capacidade. Então, é o nível máximo provável de funcionamento em um ambiente uniforme, em um ambiente padrão, né? Então, quando a gente usar o qualificador de capacidade, a gente desconsidera os fatores ambientais, né? Como se a gente pensasse assim, uma pessoa numa condição ideal, né? Então, digamos, o deslocamento de um cadeirante num ambiente uniforme padrão, de um centro de reabilitação, sem nenhum tipo de barreiras arquitetônicas, digamos. A gente vai pensar qual seria a sua capacidade máxima esperada naquele ambiente padrão uniforme. É diferente da gente pensar o seu desempenho lá na sua rua, onde ele precisa subir uma ladeira que pode não estar pavimentada, né, e se deslocar naquele ambiente completamente adverso. Então, quando a gente está falando de desempenho, a gente está considerando os fatores contextuais. Quando a gente está falando de capacidade, a gente está pensando no ambiente padrão uniforme. Então, aqui a gente tem aqui esse exemplo, né, andar curtas distâncias. Então, andar curtas distâncias é a codificação, né, D4500, após o ponto, o que vier logo após, eu estou falando de andar curtas distâncias no ambiente da vida cotidiana da pessoa, aí eu vou avaliar o desempenho. O segundo qualificador vai me dar a ideia do que seria o esperado no ambiente padrão. A pessoa naquela condição de saúde, como é que seria para ela andar até 1 quilômetro, né, curtas distâncias, naquelas condições uniformes, tá? E o qualificador de desempenho e capacidade, a gente pode ter mais 2, né? Então, pense que a gente tem o que seria essa matriz de informação padrão, desempenho e capacidade, mas a gente pode chegar a um refinamento para pensar o qualificador de capacidade com auxílio e o capacitador de desempenho, o qualificador de desempenho sem auxílio, tá? Então, a gente pode chegar até 4 qualificadores. O que é importante a gente saber aqui é que o primeiro qualificador diz respeito ao desempenho, que é a condição de vida, a pessoa numa situação de vida, como é que aquela atividade de participação, naquele contexto, pode estar alterado de um nível leve, moderado, grave ou completo, e uma pessoa, a capacidade, a gente pensar que é a capacidade da pessoa no ambiente padrão. Isso serve para a gente, quem está trabalhando em centros de reabilitação, para a gente poder comparar, né? Como é a capacidade esperada dessa pessoa
no ambiente padrão, o nível máximo de capacidade, na verdade, que ela tem no ambiente padrão e como é o seu desempenho. E aí a gente poder ver, poxa, ela tem uma capacidade X e o seu desempenho Y, né? A diferença entre desempenho e capacidade vai trazer para a gente informações com relação ao que é daquele contexto de vida que está comprometendo esse desempenho dessa pessoa, né? E a gente poder incorporar no nosso plano terapêutico, considerar esse fator para que a gente consiga trabalhar na lógica de remover essa barreira, né? E aí a gente avançar no processo de reabilitação da pessoa. Então, só para exemplificar aqui, né, o qualificador de desempenho e capacidade, ele vai trazer para a gente essa ideia de dificuldade, né, na realização de atividades e participação social. Então, nenhuma dificuldade, uma dificuldade leve, moderada, grave ou completa. Então, uma pessoa ela pode ter um desempenho 2, moderado, e uma capacidade completa, uma limitação, dificuldade completa na capacidade, né? Como também ela pode ter o contrário, ela pode ter o desempenho 4, completo, ela tem uma dificuldade completa, porém ela tem uma capacidade 2, né? Então aí a gente vai ver, não, tem questões do seu contexto de vida que estão comprometendo o seu desempenho. E aí a gente poder incorporar isso considerar no processo terapêutico. Os fatores ambientais, a gente vai ter aqui na codificação a qualificação dos fatores ambientais, a gente vai ter aquele fator ambiental que vai ser uma barreira ou um facilitador. Então, por exemplo, medicamento, que é um exemplo que eu dei lá naquele caso do Parkinson, né? O medicamento, naquele caso, ele foi um facilitador mais 2, né? Então, depois do código, a gente coloca o mais e o 2. Isso quer dizer que é um facilitador moderado. Mas, se ele for uma barreira, o medicamento ele pode ser uma barreira, né? Então, tem medicamentos que eles podem trazer efeitos colaterais, tem medicamentos que podem trazer assim, uma condição de uma sonolência e a pessoa tem uma dificuldade de trabalhar em função daquele efeito colateral daquela medicação. Então, para um caso específico, aquele medicamento que pode estar tratando a sua dor, por exemplo, pode ser uma barreira do ponto de vista dela estar desperta e poder trabalhar, né? E aí, naquele caso, o medicamento ele pode ser mais 2, mas ele também pode ser uma barreira 2, né? Vai depender aí da situação. Então, se aquele medicamento ele é considerado uma barreira, a gente põe o ponto e após o ponto a gente vai ver. É uma barreira leve, moderada, completa ou grave. Mas não, ele é um facilitador. Então, a gente, ao invés do ponto, coloca o mais, depois do código, e aí a gente vai qualificar. É um facilitador leve, moderado, considerável, completo. Essa codificação e essa compreensão dos fatores ambientais relacionados à barreira e facilitador é importantíssimo para que a gente possa pensar o plano de tratamento, né? Então, o plano de tratamento ele vai ser guiado a partir daí. O que é que aquela pessoa traz para mim em termos de barreiras na sua vida, no seu cotidiano, que podem estar impactando negativamente na sua funcionalidade. Essas são barreiras que a gente vai precisar ver que estratégias a equipe multiprofissional e que articulações serão necessárias do setor saúde, inclusive com outras áreas, para que a gente consiga criar a condição para que aquela pessoa mude essa condição de incapacidade para funcionalidade. Da mesma forma, os facilitadores, né? Quando a gente identifica facilitador, eu tenho um facilitador leve, mas eu posso tornar esse facilitador um facilitador considerável, completo, né? Então, um facilitador, ele pode também a gente atuar na lógica de fortalecer, né? De potencializar o que é facilitador e neutralizar na medida do possível o que é barreira. Então, só para fechar essa ideia da CIF, dos conceitos da CIF, a questão da discussão de acessibilidade, de capacidade e incapacidade transcende a essa questão dessa ideia da condição de saúde, né? Eu espero que a gente consiga compreender
muito mais do que codificar, compreender o que é que o modelo traz para a gente, a respeito da condição de funcionalidade e capacidade. Aqui é um quadro síntese da estrutura da CIF, só para que a gente possa fechar essa parte. Então, a gente tem aqui, né, como eu falei, a CIF ela traz duas partes, uma parte relacionada à funcionalidade de incapacidade e a outra parte relacionada a fatores contextuais. Para cada parte, a gente tem dois componentes. Então, na parte 1, funcionalidade e incapacidade, a gente vai ter os componentes relacionados a funções e estrutura do corpo, e a gente vai ter os componentes, o componente atividade e participação. Na parte 2, que são fatores contextuais, a gente tem os fatores ambientais, né, que a gente acabou de ver, a parte de barreiras e facilitadores, e a gente tem os fatores pessoais, que são aqueles fatores que eu já trouxe para vocês, que esses são fatores que não são codificados, tá certo? Então, para cada componente, a gente vai ter domínios, né? Então, o componente função e estrutura do corpo, a gente vai ter o domínio função do corpo, que a gente viu que são identificados pela letra B, e a gente tem a estrutura do corpo, que são os códigos identificados com a letra S. A gente tem na atividade de participação o domínio das áreas da vida, né, que são as tarefas e as ações que as pessoas realizam no seu dia a dia. Os fatores contextuais, nos fatores ambientais, a gente está falando das influências externas sobre a funcionalidade e a incapacidade, e os fatores pessoais dizem respeito às influências internas, né? As influências que os fatores daquele indivíduo podem trazer na sua condição de funcionalidade e incapacidade. Os construtos, né? A gente viu que para a função e estrutura do corpo, a gente vai ter mudanças na função do corpo, que são aquelas mudanças fisiológicas, ou aquelas mudanças nas estruturas corporais, anatômicas. E na atividade de participação, a gente vai poder ver capacidade e desempenho. Lembrando que capacidade, a gente está falando da execução de tarefas em um ambiente padrão, e desempenho, a gente está falando da execução de tarefas em um ambiente habitual. Na parte de fatores contextuais, a gente está trabalhando com impacto facilitador ou limitador das características, né, do mundo físico, social e de atitude. E a gente tem a parte de impacto dos fatores pessoais, a gente tem o impacto dos atributos de uma pessoa. Então, a gente tem aqui os aspectos positivos que estão relacionados à funcionalidade. Na parte de função de corpo, função e estrutura do corpo, a gente está trabalhando com a integridade da função ou da estrutura e a atividade de participação, né? A gente vai ver o aspecto positivo dessa interação, vai dar para a gente a ideia de funcionalidade. Então, a gente tem facilitadores do contexto. Na atividade de participação, apesar daquela condição e daquele grau de integridade da estrutura e da função. A gente está trabalhando com esse aspecto positivo, que é a funcionalidade. E o aspecto negativo, que a gente vai trabalhar na lógica de deficiência, limitação de atividade, restrição de participação e as barreiras do contexto, né? A gente vê aí a questão da incapacidade. Então, essa é uma síntese do resumo sobre essa estrutura da CIF, para que a gente agora possa tentar aplicar um pouco em algumas situações, tá? Tá. Antes disso, a gente pensar, né? Por que falar da CIF na qualificação do cuidado, né? Então, a gente pensar que, através da CIF, a gente pode trabalhar construindo indicadores de funcionalidade e incapacidade, avaliar a funcionalidade e incapacidade, identificando as capacidades, as limitações frente aos fatores contextuais daquela pessoa, né? Como acredito que foi possível demonstrar
a gente trabalhar com essa lógica dos projetos terapêuticos, planos terapêuticos individualizados, né? Então, eu preciso entender a história de vida daquela pessoa, daquele cadeirante que chegou lá no serviço, ele tem um transporte público adequado, ele tem uma condição financeira que lhe permite ter um transporte particular para ir naquele serviço, né? Eu preciso entender, ele tem uma casa acessível, não tem, então a gente precisa compreender aquela pessoa que se apresenta naquela condição e como é que está a sua vida, como é o seu contexto de vida, e aí pensar não só a questão da sua vida, do convívio familiar, né? Pensar também nos sistemas e políticas de transporte, de saúde, de previdência, daquele lugar onde aquela pessoa mora, que pode ser um facilitador, uma barreira. Dar visibilidade a essas barreiras ambientais e assistência prestada para que a gente possa pensar essa articulação com representatividades, com outros setores, né? Porque a saúde sozinha ela não vai dar conta do problema, né? Então, deu para a gente perceber que a condição da funcionalidade de capacidade ela está para além da condição de saúde, né? Do estado de saúde da pessoa. Ela depende desses outros fatores para que a gente possa, inclusive, dialogar com o setor. Vai para aceitar aqui? Eu estou sem saber. Vai precisar editar essa parte. Eu estou sem saber se eu aceito ou não, porque está travando. Pois sim. Permitir, né? Todos? Fui permitir porque eu acho que elas que estão tentando entrar, né? Então, a gente precisa dar visibilidade a essas barreiras ambientais e assistência prestada para que a gente possa pensar que tipo de articulações o setor saúde vai precisar fazer, né? Porque não adianta a pessoa ir para aquele centro de reabilitação que tem uma equipe multiprofissional que trabalha já com o modelo da CIF incorporado, que tem todo um recurso e uma infraestrutura para possibilitar aquela reabilitação da forma ideal, mas se lá fora, no dia a dia, na vida, naquela sociedade, ela vai encontrar barreiras. Então, a gente precisa, sim, dialogar, identificar essas barreiras para que a gente possa ver que níveis de articulações a gente pode fazer com os outros setores para que a gente consiga realmente ter um plano efetivo. E também para o levantamento de necessidades relacionadas aos serviços, sistemas e políticas, né, os recursos auxiliares, dentre outros, que serão necessários. Aqui? Para? Pode continuar. Depois eles cortam essa parte. É só para tirar a pessoa, que não era a menina, não, que estava tentando entrar. Ah, tá. Foi isso. Aí se aparecer de novo. Eu posso. Mas como é que a gente fecha a participação? Porque agora a gente permitiu. Aí eu acho que qualquer pessoa. Não, mas eu acho que qualquer pessoa que quer. Não? Todo mundo que vai perguntar. Tá. E aí eu excluo, né? Aí a gente disse que não. Isso. Obrigada, Inês. Vai umas técnicas. Mas aí o Thiago vai editar, né, Thiago? Eu vou até. Como é que tá aí, né? Aqui para dizer em que momento é. Que isso é 1h03. Então, mas por que falar da CIF para a qualificação do cuidado, né? Então, continuando aqui, a gente pensar que a incorporação desse modelo possibilita a gente ampliar a visão sobre as condições de saúde em que se encontra a população, né? E criar possibilidades de intervenção cada vez mais eficazes, bem como a melhoria da saúde das pessoas e a qualidade do atendimento e do tratamento, né? E aí a gente incorporar esse olhar para em que condições as pessoas vivem, qual é o impacto disso na sua vida e na sua condição de saúde e funcionalidade, né? A gente deslocar esse foco da atenção da doença para o impacto na vida da pessoa, né? Então a gente vai, não quer dizer que a gente vai desconsiderar a condição de morbidade e mortalidade, não. Mas a gente vai se preocupar com a questão da funcionalidade, da incapacidade, que é justamente o impacto que aquela condição está trazendo para a vida da pessoa. Daí a gente pensar essas necessidades de políticas de saúde, de educação, formação profissional, educação permanente, né, voltadas para a compreensão
do impacto das condições de saúde na vida das pessoas. Para a gente problematizar um pouquinho a funcionalidade e incapacidade a partir dessa concepção do modelo da CIF, a gente vai trazer aqui duas situações, tá? Então, a primeira situação, que eu estou chamando de caso 1, diz respeito a uma criança de 8 meses que apresenta síndrome congênita do Zika vírus, né, com quadro de microcefalia. A mãe adquiriu a Zika na gestação e descobriu a síndrome na 30ª semana de gestação. A criança apresenta atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, com uma hipertonia global, importante limitação visual e audição preservada. A criança não rola, quando em prono ela inicia um controle cervical, mas não é capaz de manter a postura. Não se apresenta irritada, o sono e a alimentação também não tem alterações. A mãe trabalha fazendo biscate, tem dificuldade de adesão ao acompanhamento, né, da criança na unidade de saúde e também no centro de reabilitação, porque ficam distantes do seu domicílio e ela não dispõe de uma linha direta de ônibus, né? Apesar de ser uma mãe muito cuidadosa, a criança falta muitas consultas da puericultura e está com a vacinação atrasada, além dessa frequência irregular na reabilitação. Não recebe apoio de outros familiares que rejeitaram a criança por conta da sua aparência e o pai da criança abandonou a família logo após o nascimento da criança, tá? Então, assim, essa é uma síntese de uma história, né, que a gente construiu a partir da nossa prática, né, do dia a dia de serviço, para a gente tentar ilustrar, depois que essa avaliação e essa síntese da história foi feita, a gente tentar representar isso na CIF, né, codificando a partir da CIF. Então, a gente viu que o estado de saúde daquela criança de 8 meses, né, ela é uma criança com microcefalia, tem aí o CID, né, relacionado a essa malformação congênita do sistema nervoso. Essa criança, ela vai ter alterações na estrutura do corpo, então essas alterações aqui foram identificadas a partir de exames de imagem, né, avaliação física e tal, e aí a gente viu que existia uma alteração a nível de estrutura de cérebro e de estrutura da região de cabeça, e pela avaliação que foi feita, que a gente trouxe na síntese dessa história, eu vou trazer aqui o que é que está representado nessa síntese, a gente viu que ela tinha atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, então a gente viu que tinham funções psicomotoras alteradas, a gente tinha a questão da hipertonia global, e aí a gente codificou como funções relacionadas ao controle dos movimentos voluntários, importante limitação visual, então as funções da visão alterada, audição preservada, então não tem alteração da audição, sono também sem alteração, alimentação também sem alteração, tá? Então, vejam que o que está sem alteração, eu já coloquei aqui o ponto 0, que traz para a gente essa ideia de que não tem deficiência nesta função, tá? Atividade de participação. Então, essa criança não rola, então o fato dela não rolar, e aí a gente viu o código transferir-se enquanto deitado, é uma limitação completa, lembra lá do ponto 4, né? Então, o qualificador 4, que é uma dificuldade completa. Quando em prono, ela inicia o controle cervical, mas não é capaz de manter a postura, né? Então, ela também, não só a transferência, mas o rolar também, né? Esse código relacionado a rolar, ele está na CIF Criança e Jovens, que inclusive a nova edição da CIF, eu acho que já está incorporando os códigos que foram criados para criança e jovem, tá? Isso é uma coisa que a gente precisa buscar depois dessa atualização. E manter a posição do corpo também. Ela tem uma dificuldade completa para manter essa posição. Os fatores ambientais. Naquela história daquela criança, a gente viu que sistemas e políticas de transporte público é uma barreira considerável, né? Ponto 3. Os serviços, sistemas e políticas de saúde também tem sido uma barreira, porque não estão dando conta, em função de outras situações, né, para o tratamento daquela criança. Apoio em relacionamentos, família imediata. A gente viu aí um pai que abandonou uma família, tios e tal, que depois do nascimento da criança se afastaram, então isso é uma barreira completa.
e atitudes individuais de membro da família. Então, a gente, tanto a questão de apoio quanto de atitude, a gente, das pessoas, e principalmente família imediata, a gente viu que nessa síntese dessa história era uma barreira completa. Porém, essa criança tinha como facilitadores importantes o apoio e relacionamento, no caso aí da mãe, né, que é uma pessoa muito cuidadosa, que apesar das dificuldades, ela é quem está trazendo condições para que essa criança tenha uma sobrevida, né? E as atitudes individuais dessa mãe também, né? Então, não só o apoio, mas as atitudes da mãe como facilitador mais 4. E aí, o plano de reabilitação dessa criança incorporar aí não só aquilo em que a gente precisa dar conta, em termos das suas demandas neuromusculoesqueléticas, do seu desenvolvimento neuropsicomotor, mas também essas questões relacionadas aos fatores ambientais que precisam ser olhadas para que essa reabilitação ela se faça efetiva. Um outro caso, né, um caso de um homem, 23 anos, negro, paciente de visita domiciliar, né, de uma equipe da Estratégia de Saúde da Família, ficou paraplégico após ser atingido por arma de fogo. Apresenta mobilidade em tronco e membros superiores, chegou a fazer reabilitação logo após a saída do hospital. Entretanto, no último ano, ele permaneceu restrito ao leito, dependente na maioria das AVDs, com exceção da alimentação. Ele mora em uma casa pequena, cujo acesso se dá por meio de uma escadaria íngreme e irregular. Sua mãe é idosa e, apesar das limitações, por conta da idade, é quem assume todos os cuidados necessários no seu dia a dia. Se depender da mãe, né, o rapaz, Martin, ele não retoma o seu convívio social na comunidade porque ela tem medo que o mesmo retome o uso das drogas e a participação no tráfico, que foi o que gerou para ele essa condição, essa situação atual de paraplegia. Então, aí a gente tem um jovem negro, 23 anos, com quadros de paraplegia, com a estrutura, né, de medula espinhal, com uma alteração completa, né, ficou paraplégico depois de ter sido atingido por arma de fogo. As funções do corpo, que apresenta mobilidade em tronco de membros superiores, mas ele permanece restrito ao leito. Então, a gente tem alterações de funções musculares e movimentos, aí, principalmente em membros inferiores, né, comprometidos. As atividades de participação, né, ele está restrito ao leito, dependente na maioria das AVDs, exceto a alimentação. Então, o andar, o lavar-se, cuidados relacionados aos processos de excreção, vestir-se e outras atividades, né, ele está aí com uma dificuldade considerável ou completa, à exceção da alimentação, que ele não tem nenhuma dificuldade. Fatores ambientais, a gente tem aí tanto barreiras do ponto de vista da geografia física, do local onde ele mora, né, e isso dificulta a sua acessibilidade, serviços de arquitetura e construção, pensando aí seu domicílio e seu bairro, produtos e tecnologias para mobilidade e transporte pessoal, e as atitudes individuais dessa avó, né, que apesar de ser cuidadosa, ela de algum modo está limitando ele e de alguma forma reforçando essa condição dele de limitação em casa, para que ele não retome esse convívio social pelo medo que ela tem de que essa retomada do convívio social possa trazer ele de volta para o mundo das drogas e do tráfico, né? E como facilitadores, a gente tem serviços, sistemas e políticas de saúde, né, serviços de reabilitação que foi feito logo após o episódio, o apoio dessa avó e a atitude dessa avó, que apesar do seu medo e de ser uma barreira para a integração e ressocialização dessa pessoa, é quem tá no dia a dia dessa pessoa contribuindo para que ele possa realizar suas atividades de automanutenção, atividades da vida diária. Para finalizar, é bom deixar claro aqui que a gente está lançando aqui uma semente, tá? A gente não pretende esgotar essa conversa nesse momento, né? Mas o que a ideia é a gente passar essa concepção do modelo da CIF
E eu trouxe aqui alguns recortes, né, e vou trazer de uma forma bem rápida, mas como vai ficar disponível a aula para vocês, vocês vão poder ver algumas referências de leituras, né, do que já está sendo publicado a partir da utilização da CIF, não só na parte da reabilitação, na área da reabilitação, mas também na área da atenção básica, né, e também na formação profissional, né? Porque a gente já compreende que a nossa formação, ela precisa incorporar esse referencial, né? Para que a gente possa ter essa visão mais ampliada. Então, aqui a gente tem um livro, né? Relatos de experiências de inclusão social a partir da CIF. Esse é um livro escrito por uma terapeuta ocupacional, que traz duas partes. Uma primeira parte onde ele traz esses conceitos e perspectivas da CIF, né, muito do que a gente já pôde falar aqui, e uma segunda parte em que ele vai trazer, a partir de relatos de experiências de inclusão social, a aplicabilidade desse modelo, tá? Então, é um livro que reúne, assim, relatos bem interessantes, quem tiver a oportunidade de ler. Aqui a gente tem alguns artigos, né, que estão disponíveis na internet. Então, a utilização da CIF na elaboração de tratamento fisioterapêutico em grupo para idosos com osteoartrite, participantes do projeto Boidade, né? E aí os autores trazem essa construção de planos terapêuticos voltados para a funcionalidade dos idosos, a partir da identificação do nível do desempenho desses idosos, né, que têm osteoartrite, com a utilização da CIF, do checklist que foi criado da CIF, né? A gente tem também aqui percepção de familiares de crianças e adolescentes com alterações de linguagem, a utilização da CIF, né? Um estudo que foi feito com familiares de crianças com alteração da linguagem, e eles trazem, sim, como considerações a importância do uso da CIF, no caso foi usado a CIF criança-jovem, né? Como um instrumento de análise na atenção à saúde, ao incorporar aspectos da funcionalidade e participação, proporcionando subsídios para a construção de projetos terapêuticos singulares. Mais voltado para a atenção básica, né, a gente tem aqui alguns estudos de Eduardo Santana de Araújo, né, com outros autores. Esse estudo especificamente, eles trazem, eles problematizam a utilização, né, do CIAP, que é a Classificação Internacional da Atenção Primária, né, e eles trazem que essa classificação, ela não aborda as questões da funcionalidade da incapacidade, nem as relações dos fatores ambientais no desempenho humano, né, e ele faz essa comparação, o que é que a CIF traz, né, que não é contemplado nessa Classificação Internacional da Atenção Primária e que pode trazer de contribuições para os processos de trabalho, né, no nível da atenção básica. O site CIF Brasil, ele tem muitas publicações, tem uma revista científica, CIF Brasil, né, que vale a pena, tem muitas publicações, tem algumas que eu vou trazer aqui, alguns recortes. Então, a aplicação da CIF por agentes comunitários de saúde, né, onde os autores perceberam que foi possível proporcionar esse conhecimento de informações importantes sobre a funcionalidade e incapacidade, que puderam ser tabuladas, interpretadas, né? Então, essas informações que foram geradas ali na abordagem do agente comunitário de saúde, no momento do cadastramento daquelas famílias, da visita domiciliar. A Classificação Internacional de Funcionalidade e Capacidade de Saúde, o ESUS e o TABIUIN, as experiências de Barueri e Santo André, em São Paulo, né? Então, eles trazem essa aplicação da CIF na atenção básica, incluindo propostas de inserção dessa ferramenta nesse novo sistema público de informação, que é o ESUS, né? E as formas de aplicação e tabulação dos dados. Então, a gente pensar aí, enquanto uma ferramenta estatística também, né? A CIF. A CIF nos sistemas municipais de saúde, né? A CIF nos sistemas de informação em saúde. Que diferença isso vai fazer? Então, são estudos que trazem reflexões interessantes para a gente. A CIF e sua importância nas políticas públicas. Indicadores de saúde sobre funcionalidade e incapacidade, né, já sendo pensados a partir do modelo da CIF.
o PMAC, né, e a inclusão de indicadores de funcionalidade humana nessa avaliação da qualidade, né, da atenção básica. E aqui, um último estudo que eu vou trazer, que eu acho que é bem oportuno para a gente fechar essa conversa, que é um estudo que traz uma discussão sobre essa perspectiva da utilização da CIF na prática interdisciplinar, certo? Então, ele propõe essa reflexão e ele chega à conclusão sobre a importância da utilização do modelo no ensino, no favorecimento da comunicação intraprofissional, na elaboração dos planos terapêuticos pautados pela integralidade na formulação de informações estatísticas, né? E aí esse é um estudo de revisão ele traz vários relatos de experiências e estudos, né, que eu vou trazer aqui algumas sínteses a partir desse estudo. Então, algumas considerações que os autores trazem com relação a essa classificação, né, no caso a CID e a CIF, a importância da utilização de forma complementar dessas duas classificações, quando elas juntas produzem informações que permitem, né, essa percepção mais abrangente da saúde, da condição de saúde da população, podendo respaldar decisões institucionais e políticas públicas. O que a gente já trouxe aqui na apresentação, né, de que a CIF ela permite essa abordagem ampla, multidisciplinar, integral e centrada no indivíduo, e ela também é uma importante ferramenta epidemiológica e clínica, né, que permite o compartilhamento de informações entre a equipe multidisciplinar, ela contribui para a estruturação do processo terapêutico, planejamento e avaliação de objetivos, além de permitir a documentação e registro das condições de saúde, possibilitando a padronização da mensuração de resultados, né, e favorecendo a melhor gestão das intervenções das equipes de saúde. É interessante que esse estudo, ele traz para a gente informações sobre os aspectos legais que a gente tem aqui no nosso cenário, né, no contexto brasileiro, que possibilitam essa normatização do uso da CIF no Brasil. Então, eles fazem referência à Resolução 452 do Conselho Nacional de Saúde, né, publicada em 2012, que dispõe sobre o uso da CIF no Sistema Único de Saúde e na saúde suplementar. Trata-se da utilização da CIF e sua incorporação aos sistemas de informação, né? Então, ela é uma resolução que já orienta esse uso e respalda esse uso também, né? A Rede de Cuidados da Pessoa com Deficiência no âmbito do SUS, instituída por meio da Portaria 793 de 2012, ela considera a incorporação da CIF como uma base conceitual, né? E todo aquele alinhamento que a gente fez no início da aula, respaldando aí o que já está previsto na Rede de Cuidados da Pessoa com Deficiência. O Programa Nacional de Avaliação de Serviços de Saúde, né, inclui também o uso da CIF como um dos itens de verificação da rotina dos centros de especialização, os centros especializados em reabilitação. Né, além disso, a gente sabe que as diretrizes nacionais curriculares, né, de muitas profissões já orientam a incorporação dessa visão, dessa perspectiva biopsicossocial, já desde o processo de formação profissional, né? No caso da terapia ocupacional e da fisioterapia, por exemplo, a gente tem o nosso Conselho Federal, né? A gente tem já a resolução que fala sobre a utilização da CIF, a incorporação da CIF nas práticas terapêuticas ocupacionais e fisioterapêuticas, né? E eu acredito que as outras profissões também já estejam caminhando com essa orientação. Então, com relação à interdisciplinaridade e à CIF, os autores eles problematizam esses prejuízos que a fragmentação do cuidado proporcionado pela disciplinaridade, né, ele traz, e essas divergências, né, que a gente pôde abordar no início, essas diferentes concepções e o impacto que isso pode ter no cuidado da pessoa. Então, a gente tem o mesmo problema, muitas vezes, sendo abordado de formas diferentes e divergentes, né? Então, a atuação profissional, ela
termina sendo fragmentada, hierarquizada e compartimentalizada, constituindo-se como um entrave para a construção da integralidade, né, que é uma das diretrizes do SUS. Então, a gente precisa caminhar no sentido de superar essa limitação. Os autores defendem a CIF como essa classificação que possibilita esse estabelecimento da linguagem comum e que favorece a comunicação entre os diferentes profissionais e referenciam experiências publicadas, né, que vão dialogar com essa concepção. E aí eu vou trazer aqui para vocês essas referências que eles trazem. Então, eles trazem o estudo de Andrade, Ferreira e Hassé, que descreve a utilização da CIF na elaboração de planos terapêuticos únicos, né, a partir de um caso de um adolescente pós-AVC, e eles apontam o potencial da utilização da CIF na prática interdisciplinar e no planejamento conjunto da reabilitação. Tem um outro estudo aqui de Rimmer, que fala da utilização da CIF para descrever fatores associados à reabilitação de pessoas com deficiência, com ênfase para a importância dos aspectos ambientais para adesão à atividade física e aos programas de reabilitação. Então, aqui vale a pena, quem tiver interesse, entrar e buscar esses artigos para poder ver as contribuições que cada um deles traz, né? Então, a gente tem Silva e outros autores que, a partir de uma experiência em Minas Gerais, eles vão abordar a intervenção precoce, transdisciplinar e articulação intersetorial, proporcionadas a partir da CIF, e vão ver que foi possível estabelecer metas de planejamento para o diagnóstico precoce e atuação conjunta com os agentes comunitários de saúde, por meio das unidades básicas de saúde, né? Bem interessante essa articulação com a atenção básica. Jorgensen traz a atuação com populações em situação de vulnerabilidade, e aí é um estudo voltado para refugiados, né? E ele traz a aplicação da CIF em equipe multiprofissional com populações de refugiados, permitindo essa descrição da capacidade física e mental daquelas pessoas naquela condição de refugiado, compreendendo de uma forma mais global as necessidades dessas pessoas, né? Que estão relacionadas à questão da comunicação e à questão da própria inserção social. E aqui a gente tem também o uso da CIF em propostas pedagógicas da graduação, com estudantes nos Estados Unidos, né, de 9 áreas de atuação, onde eles procuraram, a partir de casos clínicos, né, discutido com estudantes das diferentes áreas, e eles puderam perceber que, a partir da CIF, foi possível ter uma análise mais holística desse caso, com a promoção da consciência dos alunos quanto às contribuições de cada disciplina para o cuidado com o paciente, né, favorecendo esse trabalho em equipe. Então, o trabalho em equipe ele é indispensável no processo de reabilitação, e esse estudo ele vai demonstrar isso, né. Aqui também a gente tem um estudo de Sineman, Von e Clark, que traz o uso da CIF por estudantes de graduação em medicina, em estágios clínicos rurais para o gerenciamento de pacientes e a capacidade dos estudantes no desenvolvimento de planos de cuidados interprofissionais, né? E aí eles veem essa questão da abordagem centrada no paciente, reforçando a importância do contexto, da consideração do contexto no processo de reabilitação. Os pacientes sentiram-se escutados e cuidados, né? Então, a escuta para além da queixa, para além do problema, né? Onde a gente procura ampliar essa escuta para o impacto que aquilo está trazendo na vida da pessoa, né? E aí eles trazem nos relatos dos pacientes a importância dessa escuta cuidadosa e sensível, e os preceptores destacaram, né, nesse estudo, as vantagens desse cuidado interprofissional, que traz uma maior eficiência e integração entre os profissionais da equipe. Tem também aqui mais 2 estudos. Um estudo que traz de Câmara, né, a Oficina de Educação Interprofissional para a Residência Multiprofissional, onde, a partir da realização de oficinas, né, nessa residência multiprofissional, com estudantes da área da fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional, farmácia, enfermagem, fisioterapia,
para o exercício da prática colaborativa centrada no indivíduo, né? E aí a CIF, ela possibilitou essa ampliação do olhar dos alunos sobre as condições de saúde e aproximou os olhares dos diversos profissionais, facilitando a comunicação e a elaboração de um raciocínio clínico compartilhado, centralizado no indivíduo. Antônio e Sigolo, eles trazem a incorporação da CIF na rotina do serviço da PAI de Bauru, e aí eles trazem esse estudo, traz essa questão da CIF enquanto instrumento de interpretação das condições de saúde, possibilitando um processo avaliativo mais amplo, com a otimização do tempo da equipe para realizar relatórios, favorecendo a interdisciplinaridade e demonstração mais clara das fragilidades da pessoa, possibilitando a elaboração de projetos terapêuticos singulares, na perspectiva da CIF. E aqui, acho que o último estudo que é citado, por Bis e Lima e Machado, que diz respeito à incorporação da CIF na rotina do serviço da PAI de São Carlos, através do uso de checklists, né, que são listas resumidas, desenvolvidas pela equipe multiprofissional de acordo com o processo de trabalho deles. E nesse estudo eles viram que foi possível estabelecer uma rotina de avaliação em fases propostas no ciclo de reabilitação, né, foi proposto pela equipe, que envolvia avaliação inicial, atribuição de qualificadores, estabelecimento do plano terapêutico e uma reavaliação do caso, a ampliação do raciocínio clínico nas diversas áreas com problematização e ampliação do olhar do contexto do indivíduo como um fator preponderante no processo de recuperação e inclusão, né, dos pacientes, estabelecendo também planos terapêuticos individualizados e programas terapêuticos embasados nas reais necessidades de cada pessoa. Então, para fechar, né, eu acho que a gente pensar que, sim, o modelo da CIF, ele traz benefícios, né, para a rede de atenção à saúde do SUS, e pensar a incorporação desse modelo nas nossas práticas, ele é indispensável e necessário, né, e a partir desse modelo a gente poder avançar com a caracterização de aspectos, ter essa compreensão mais ampliada, né, sobre os aspectos relacionados ao estado e condição de saúde das pessoas, subsidiando a construção desses processos terapêuticos individualizados, né? Então, acho que esse é um salto que esse modelo traz para a gente poder perceber que cada pessoa, independente da sua condição de saúde, ela vai trazer uma demanda, porque ela está inserida num contexto, e a gente precisa considerar esse contexto na avaliação da sua funcionalidade e da sua incapacidade. Considerar esses fatores contextuais e o impacto que ele traz na vida da pessoa, para que a gente possa reconhecer, né, quais são esses facilitadores que essa pessoa já tem no seu contexto de vida, que possam ser potencializados, e quais são as barreiras que a gente pode, no processo de reabilitação, tentar neutralizar, eliminar ou até amenizar, né, o efeito dela na vida das pessoas. A avaliação e monitoramento da pessoa em diferentes momentos do processo de reabilitação, inclusive para a gente pensar, olha, a pessoa ela chegou e no momento da avaliação inicial ela se apresentou com essas demandas. É possível que no curso do processo de avaliação surjam outras demandas. É possível que no processo de avaliação barreiras se tornem facilitadores, facilitadores se tornem barreiras, é possível que surjam novas barreiras ou novos facilitadores, e a gente precisa estar atento a isso, né? Porque às vezes a evolução do paciente ela não está acontecendo a contento, porque existem fatores que precisam ser considerados. Então, a gente poder reavaliar dentro dessa perspectiva, para poder ver que novas situações estão se apresentando e até a gente poder concluir a respeito de que nós atingimos o nosso objetivo e de que aquela alta ela é possível, né, daquele paciente que está sendo acompanhado, por exemplo, no centro de reabilitação. Então, uma pessoa que chegou numa condição de incapacidade na sua área de desempenho da vida diária, né, ou inclusão escolar, ou até inserção
no trabalho, e a gente consegue, de algum modo, criar situações e ajustes que possibilitam essa pessoa a ter autonomia na sua vida, mesmo que, de alguma forma, utilizando alguns recursos auxiliares, mesmo que sendo necessários algumas adaptações, mas ela consegue fazer, o fato dela ter a deficiência não é o que vai incapacitá-la, né? Então, a gente precisa realmente perceber essa evolução do paciente e chegar à conclusão a respeito da sua alta, né? E a parte, o que trazem os autores, né, nesse último estudo, que incorporar o modelo da CIF é atender o que está sendo estabelecido na Resolução 452 de 2012 sobre a incorporação efetiva da CIF ao sistema de informação em saúde no Brasil e para a obtenção de dados epidemiológicos e de assistência que contemple a funcionalidade, contribuindo assim para avançarmos rumo a um modelo de atenção e cuidado ampliado e interdisciplinar. Né? Com certeza a gente tem outros benefícios e outras situações que merecem ser atentadas e consideradas. Como eu falei no início, essa não é uma conversa que a gente consiga esgotar em 1 hora, 2 horas de aula, mas eu acho que a semente está lançada, esse é um primeiro momento. Parabenizar a iniciativa da Câmara Técnica, né, da área técnica da pessoa com deficiência, em estar proporcionando esse diálogo, e queria me colocar à disposição para outras conversas e que a gente possa cada vez mais fortalecer esse diálogo na rede. Agradecer, aqui tem algumas referências que foram utilizadas para essa apresentação e citadas também, vão ficar aqui disponíveis para a rede, tá bom? É isso. Obrigada e vamos lá, arregaçar as mangas e trabalhar aí para incorporar essa perspectiva na nossa prática e tornar realmente a assistência e o cuidado no SUS, ao usuário do SUS, né, a gente poder qualificar esse cuidado. Obrigada e bom dia.